Boa tarde, Tiago Baeta. Tudo bem com você? Boa tarde, Lara. Tudo ótimo. Cara, prazer demais falar com você. Muito obrigado pelo seu tempo. Sei que sua agenda não é brincadeira e, enfim, muito honrado em poder conversar com você, conhecer um pouco mais a respeito do Tiago, né, daquilo que você tem feito, daquilo que você tem desenvolvido, dos seus desafios, né, dos tombos. E com isso, inspirar pessoas. A ideia desse programa, né, desse Sea Legends, nada mais é do que inspirar pessoas com histórias inspiradoras daqueles que muitos acham que são lendas, né, que são ali pessoas que nasceram, né, na posição que estão, tiveram que enfrentar ou que não enfrentam dificuldades. Então, um bate-papo bem tranquilo, tá bom? Vamos lá. Eu que agradeço o convite. Antes de mais nada, parabenizar não só o projeto, mas acho que toda a sua trajetória foi sempre muito inspiradora também, e agora mais o projeto. E obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Eu que agradeço, cara. Obrigado aí pelas palavras. Então, eu estava pegando aqui algumas anotações, lembrando o passado de quando é que eu te conheci. Pelo que eu me lembro, eu fui apresentado a você pelo Christian Lemos, um amigo que a gente tem em comum. Eu estava na época na Prime Systems, e eu estava entrando fortemente no mercado, em contatos com desenvolvedores por causa de um projeto que nós tínhamos. E aí eu te conheci e fui conhecer o eMasters e o E-Commerce Brasil, que são duas empresas, né, dois negócios que você fundou e que tem uma visibilidade gigante, né, no mundo, no Brasil e no mundo. E não sei se as pessoas, né, a gente vai estar falando aqui para várias pessoas de segmentos diferentes. Eu queria, antes de mais nada, que você desse uma palhinha sobre quem é, né, o Tiago Baeta, contasse um pouco da sua história e o que é o E-Commerce Brasil, o que é esse negócio e o que é o eMasters. Vamos começar por aí. Vamos lá, então. Bom, meu nome é Tiago, fundei o eMaster. Não fundei, assim, foi uma coisa tão natural para mim. Eu era muito novo, não sei se 16, 17 anos. Eu sei que eu era moleque quando começou a surgir a internet comercial no Brasil. E naquela época éramos nós que brincávamos daquilo. Era uma coisa de adolescentes quase, né? Era quase uma brincadeira, isso em 95, 96, 97, por ali. E dali eu comecei a brincar com um monte de coisa, criar vários sites de clubes de futebol, campeonato de torcida, uma série de brincadeiras, construímos várias amizades, desde um pouquinho antes até de BBS. Era uma época onde quem sabia criar, criava para o amigo, que sabia programar, que ajudava o outro com banco de dados, surgiam as primeiras linguagens de programação web, então era todo mundo aprendendo e ajudando o outro junto, era uma época muito gostosa, levo vários bons amigos até hoje. E dali, naturalmente, eu acho que surgiu uma coisa. O eMasters era parte. Ele nasceu de uma série de projetos anteriores, mas que, no fundo, era uma parte de tecnologia que eu mais gostava, e agrupando uma coisa de comunidade. Não sei se o termo na época era comunidade, mas basicamente a gente pegou vários sites de desenvolvedores na época. Tinha um site de ASP, o site de CGI, o WM Online, que era o Webmaster Online, naquela época era o Webmaster, e a gente juntou todos esses pequenos sites, criamos um portal, todos juntos, fazíamos as coisas juntos, anunciávamos em grandes sites juntos, produzíamos tudo juntos, e lançamos o e-mail gratuito. Naquela época o e-mail gratuito era uma coisa de outro mundo, tinha o e-mail do Webmasters, né, o @masters.com.br era um e-mail de todos eles. Enfim, surgiu daí. Como era uma coisa mais amadora, né? Não era uma profissão de todos que estavam envolvidos, naturalmente os envolvidos foram deixando de produzir conteúdo, né? Foram tendo outros afazeres, e aí a gente teve que começar a produzir conteúdo para esses caras. E aí, automaticamente, naturalmente, esses sites foram morrendo, né? Essas iniciativas foram morrendo, e a gente teve que assumir, o eMasters foi crescendo, a gente teve que assumir a postura. Aí dali de produção de conteúdo para cursos em DVD, em CD-ROM, depois curso presencial, congressos, revista impressa, aí o eMasters virou um gigante. E lá para 2006, 2007, talvez o desenvolvedor começou a ficar muito forte, né, no Brasil e no mundo como todo. Até então, o desenvolvedor era quase não era uma profissão, digamos assim, até que nossos eventos eram sábados, né, era uma coisa extra. E, enfim, ele começou a ganhar muito valor, e o eMasters também foi crescendo.
E aí, em 2010, o eMaster já com 10 anos, o eMaster foi fundado em 2001, né? Primeiro entrou no ar o eMaster com BR no dia 19 de março de 2001. E aí, depois de 10 anos, a empresa bem consolidada, bem bacana, a marca muito forte, sempre nessa coisa de comunidade. Então, foi o fórum do eMasters, que é uma coisa muito forte, muito... assim, hoje, grandes empresas que a gente frequenta, as grandes... Boa parte das grandes de tecnologia no Brasil, normalmente os CEOs são pessoas de tecnologia. É muito bacana, você vai conversar, você faz um jantar aqui em casa ou vai numa reunião, a pessoa aprendeu a programar pelo fórum do eMasters lá atrás. E era uma coisa colaborativa, assim, você entrava no fórum, tinha 2.000, 3.000 pessoas online, uma ajudando a outra. Então, teve muito essa pegada colaborativa. Em 2010, boa parte dos nossos patrocinadores, dos nossos clientes, eram empresas de e-commerce, e aí estava começando a surgir o e-commerce no Brasil, e tinha um oceano azul assim, a ser explorado. A gente fez, como eMasters ainda, um evento de e-commerce. Então, a gente foi para a rua ali de novo, dar cara a tapa, vender patrocínio, assim, a gente não conhecia o mercado de e-commerce. Lançamos o que a gente chamou de Fórum E-Commerce Brasil 2010, então era um evento do eMasters, e esse evento foi meio mágico, assim, em todos os sentidos, o brilho nos olhos dos patrocinadores, dos palestrantes. Foi um evento no sábado ainda, né, que é o que a gente estava acostumado a fazer. Eu lembro de uns executivos do Google me chamaram e falaram assim: Thiago, quem são vocês? De onde vocês vieram? Todo o mercado está aqui, e foi um evento com muito carinho, muito impecável, sabe? Muito, a gente criou várias coisas novas ali, uma coisa realmente com muito carinho. E aí foi um evento de outro mundo. E assim, poxa, a gente não pode ficar só no evento, né? Então, fomos desenhando ali alguns modelos de negócio para tentar replicar o eMasters. A gente tinha 10 anos de eMasters, como replica o eMasters no mercado de varejo, de e-commerce. E era muito difícil porque o eMasters, né, o mercado de tecnologia tem essa coisa colaborativa, essa coisa do open source, que é muito comum, comunidade, etc. Isso não tem nada a ver com comércio, né? Então, foi muito difícil desenhar um modelo ali de um programa de fomento. A gente acabou desenhando que nos primeiros 2 anos a gente teve que, assim, a gente encarou muito, ninguém acreditava, né? A gente acabou boa parte das cotas, a gente assumia o risco, mas conseguimos desenhar um programa de fomento, e as empresas que queriam estar presentes nos grandes eventos precisavam bancar as outras iniciativas, que eram de comunidade mesmo. E depois de 10 anos, então hoje temos 20 anos de e-commerce Brasil, 20 anos de Masters e 10 anos de e-commerce Brasil. Depois de 10 anos, a gente conseguiu construir uma comunidade muito forte. Então, o e-commerce Brasil é uma empresa privada, mas muito vista como uma entidade do setor. A gente faz vários trabalhos, inclusive com a ONU. Temos o maior evento de e-commerce do mundo, é brasileiro. O maior programa de fomento ao e-commerce global é brasileiro. É um programa que não é feito por nós, é um programa feito hoje por 100 empresas, que são esses 100 mantenedores naquele modelo de negócio que a gente desenhou. Então, são 100 empresas que mantêm esse projeto, em que a gente faz uma base de conhecimento de referência aí para o mundo todo, e 80%, 90%, tudo que a gente faz é gratuito, e fortalecendo muito o ecossistema de e-commerce no Brasil. Um ecossistema muito gostoso hoje, de empresas amigas, uma coisa muito colaborativa. Essa é um pouquinho da minha história. O que sempre me moveu foi muito essa questão da colaboração, da educação, né? Tudo que eu sempre fiz está ligado ali na qualificação profissional, mas de uma forma muito mais colaborativa, né? De união, para construir um mercado muito forte. E cá estou, 20 anos depois, um pouquinho da minha história. Tiago, muito bacana, cara. Assim, quem não conhece, talvez não tenha a noção da dimensão disso, né? Porque, assim, o eMaster, por exemplo, eu estava olhando os números lá, né? O volume de conteúdo já gerado é algo assim astronômico. A quantidade de desenvolvedores que fazem parte daquela comunidade passam de 400 mil. Né? Então, assim, são números muito fortes. E na hora que a gente vai para o e-commerce Brasil, né, são vários eventos, né, dessa comunidade de e-commerce, de companhias, né, que estão aí cada vez mais crescendo esse negócio de e-commerce. Eu tive a oportunidade de estar num evento, eu fiquei impressionado assim, com a magnitude, né, com o tamanho da coisa, os palestrantes, assim, é algo, né? E aí se comentou, né, o maior do mundo, né, o maior do mundo é brasileiro, e surgiu, né, de uma ideia, né, de um movimento ali que você começou a articular com outras pessoas, no sentido de gerar musculatura, né, atender
a necessidade que vocês tinham. E desde que eu te conheci, cara, uma coisa que me chamou muita atenção, embora, claro, né, se faça como negócio, mas eu nunca vi nas conversas que eu tive com você, né, nunca percebi aquele interesse em fazer por gerar resultado financeiro em primeiro lugar. Não que seja errado, né? Mas assim, eu sempre vi o Thiago com uma visão de propósito muito na frente. Até pouco tempo atrás, a gente andou conversando aí na possibilidade de fazer algumas coisas junto na área de educação, né? Uma iniciativa que eu tinha com alguns indianos aí, que acabou ainda não decolando, mas todas as conversas que eu tive com você tinham um propósito muito claro, né? Você buscando muito legado, você buscando muito contribuir com a comunidade, com crianças, né? Conectar oportunidades com aquelas pessoas que, se estiverem preparadas, podem aproveitar essas comunidades. Queria que você falasse um pouquinho disso, né, para as pessoas. Como é que você vê a vida em relação a isso, propósito, dinheiro, enfim, como é que é isso? Olá, é uma boa pergunta. Acho que até cada pessoa acho que tem o que te motiva, né? Eu acho que todo empreendedor, no fundo, ele é um pouquinho rebelde. Eu acho que no meu caso, os que eu conheço, né? Acho que você tem o empreender por dinheiro, existe, mas a maioria dos casos você tem uma rebeldia de não aceitar alguma coisa que já existe, normalmente desde um restaurante, não vou montar um restaurante, uma padaria, normalmente é algo que não existe e que você quer oferecer alguma coisa melhor em qualquer nível de empresa. Acho que você não pode aceitar que existe alguém que faça o que você já faz ou melhor, porque senão não existe, não faz sentido você criar uma coisa nova. E, cara, você trabalha tanto, assim, meus últimos 20 anos, como você trabalha praticamente 24 horas por dia, e alguém me pergunta assim, Thiago, é cansativo, foi duro, foi puxado? Cara, de forma alguma, foi um tesão desde o primeiro dia. Eu acho que é muito acho que você vai podendo escolher os caminhos que você vai seguir. E você, acho que naturalmente escolhe caminhos que te dão um propósito, que fazem sentido para você. Educação é uma coisa que me faz muito sentido, eu tenho um prazer danado em pegar uma pessoa, como, né, comecei a programar pelo IMASTER, teve um caso aí em Valadares, isso eu nunca esqueço, de um desenvolvedor, um menino, fui lá numa empresa, eu fui cumprimentar ele, queria me conhecer, e eu lembro que ele estava fumando, eu disse, não, cara, brinquei com ele de largar o cigarro, ele estava nervoso, ele contou a história. Em resumo, ele estava um momento bem difícil, que ele tinha perdido o pai ou a mãe, não me lembro, no deserto, indo para os Estados Unidos. Ele não sabia, que tinha terminado o namoro, não sabia ler, não sabia escrever, mas tudo na vida que ele sabia fazer era programar, que ele tinha aprendido no Masters. E estava com emprego ali naquela empresa que eu estava lá. E isso é tão gratificante, isso é tão bacana, e você vê todas as empresas de tecnologia hoje com 200, 300, 400, mais de 1.000 vagas abertas, e um monte de gente precisando trabalhar, e você vê, cara, eu posso fazer isso aqui. O dinheiro, eu brinco com pessoas que o dinheiro, às vezes, é tão fácil você conseguir, é tão fácil, você parece que está... não é uma tarefa difícil, mas você desenhar um projeto do zero, você construir algo, e isso, até conseguir pessoas boas, um time bom, isso é muito difícil. O dinheiro é muito consequência disso. Então, é uma coisa quase que natural vindo depois. Se você coloca o dinheiro na frente, esquece de formar time, formar propósito, o que você vai mudar na vida das pessoas, o que vai fazer que não existe no mundo hoje. Então, eu acho que a ordem ali difere um pouquinho. O dinheiro é bom, todo mundo gosta. Uma coisa que eu sempre estufei o peito, e hoje, né, o mercado de investimento é um mercado diferente, startups, mas na minha época não era assim, eu sempre falei, nunca ficamos um mês no vermelho, nunca aceitei ficar um mês no vermelho. Se eu via para São Paulo para fazer uma reunião e aquilo ia me custar R$ 700, eu precisava vender R$ 1.000 para pagar minha viagem, então eu pegava um produto meu que custava 10 e vendia por 1.000, 10 mil e vendia por 1.000, mas eu não aceitava ficar naquele mês em vermelho, isso no comecinho da empresa. Então, tem essa coisa tradicional da empresa, a empresa é para gerar lucro, né? E até te dar a tranquilidade para você executar o que você quer. Mas a ordem, o dinheiro vem depois, sabe? Ao meu ver. Acho que tem gente que empreende pelo dinheiro, super respeitável, mas entendo que normalmente você empreende como forma de rebeldia
e, e muito ligado ao propósito, que também muda. Antigamente, qual que é o seu propósito de vida, cara? O seu propósito muda a cada momento. Assim, cara, hoje o meu propósito aqui é esse, então deixa eu trabalhar 24 horas por dia por isso, e que vai me dar um dinheiro no final, que vai ser bom ou ruim, eu coloco ali o dinheiro que eu quero, mas o legado acho que é muito mais importante do que o dinheiro. Cara, bacana demais escutar de você, né? Porque eu sei que isso é a realidade que você vive, né? Não é discurso. Sempre transpareceu isso. E nessa fala você citou alguns pontos que vêm ao encontro daquilo que é o propósito, né? A gente está falando de propósito dessa ideia, né? Você falou, por exemplo, de escolhas, né? Você fala, cara, é escolher caminhos, né? O empreendedor escolhe caminhos ali, você está escolhendo o tempo inteiro. No final, a vida da gente ela é formada por decisões, né? E eu costumo dizer que a gente está vivendo hoje o nosso futuro de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, de 5 anos atrás, que a gente pode escolher o que a gente vai plantar. A decisão é uma semente, né? Agora, a colheita ela é obrigatória, né? A colheita ela é obrigatória, ela Exatamente. vai vir, né? E você fez um outro comentário que eu acho bacana demais, até porque às vezes as pessoas entendem ou pensam que empreender é uma coisa só de empresário, né? E não necessariamente. Você pode ser um colaborador de uma empresa e empreender, ou deveria empreender, né? Os empresários procuram profissionais que sejam empreendedores, né? E pode ser um empreendedor empresário. E aí você falou do seguinte, que como empresário, empreendedor, você nunca aceitou fechar o mês no vermelho. Você sempre disse que eu tenho que vender 1.000 para poder pagar os 700. Empreender também, você falou em vender, né? Cara, como é que é hoje a característica das pessoas que você procura para estarem com você? Eles têm que ser empreendedores, têm que ser vendedores? Quais são os valores que você considera que são importantes hoje para um profissional, além do conhecimento técnico, naturalmente, né, daquilo que vão fazer? O que você busca, o que você procura nessas pessoas? Olá, excelente pergunta, cara. A gente tem aqui tem uma mandala, a gente busca muito paixão, muita honestidade. A gente tem uma característica bem diferente, a gente trabalha bastante, assim, o e-commerce, os números hoje são grandes, mas o e-commerce Brasil hoje faz mais de 200 atividades ano. É muita coisa, além de revista impressa, portal, pesquisa, prêmio, muita... Hoje, depois da pandemia, a gente está com eventos, né, digitais diários, desde quando surgiu a pandemia. Isso é muito cansativo. Então, normalmente, a gente busca pessoas com muita paixão e com muita... Acho que a paixão é a palavra certa. Assim, as pessoas são muito apaixonadas, tanto pela empresa quanto pelo mercado. E eu sempre... Inclusive, eu estou tão feliz, eu tenho comentado isso com algumas pessoas, eu sempre fui, nos últimos anos, eu fui muito criticado naquela coisa, Thiago, você tem que criar... a empresa sempre foi muito livre, né? A gente faz muita coisa, mas sempre muito livre, e onde os funcionários têm essa liberdade, têm esse poder, é uma coisa quase de família dentro da própria empresa também. Thiago, qual que é a meta? Você tem que ter meta do ano, qual que é o processo disso, daquilo, vou fazer uma viagem, qual que é a minha diária, né? E aquela coisa nunca... sabe, Santiago, a gente vai ter evento no sábado, eu trabalho segunda, cara, você que sabe. Não precisa trabalhar segunda ou trabalhar terça. Mas você vai trabalhar e eu me sinto na obrigação de trabalhar também. Cara, eu quero ir, eu gosto, mas sempre foi muito assim, mas se a empresa não colocar regras de que se trabalhar no sábado, pode não trabalhar na segunda e tal. E hoje, recentemente saiu, e eu vi esse livro, cara, eu não vou mandar para o time, não vou mandar para o time. Aí alguma pessoa do time comprou, que foi o Rafa, me deu de presente, e deu para várias pessoas do time, que é o livro do Netflix agora, da história do Netflix, que é a regra não ter regras. E é tão bacana que ele fala muito disso também. Eu acho que te deixa... Você dá a liberdade das pessoas se sentirem dono, né? Você tem pessoas boas, a pessoa boa vai nivelar muito a do lado, se sentem donos daquilo ali. Hoje boa parte do meu time, eles sabem da importância que tem, né? A gente trabalha muito em 360, não é aquela coisa amarradinha. Eu acho que normalmente quanto maior a empresa, fica mais difícil fazer isso, né? Você tem aqueles processos, mas eu sempre fugi dos processos e assim fica um ambiente muito mais gostoso. É muito difícil, é quase aquele caos, aquela teoria do caos um pouquinho mais organizado,
mas normalmente esse é o nosso ambiente. Precisa criar coisa nova, o mercado precisa de uma coisa amanhã, vamos criar, como que vamos fazer? Não sei, mas vamos fazer. Dá um jeito, junta todo o time e faz acontecer. A respira, na semana seguinte tem uma coisa nova sendo inventada, e vamos lá. É uma coisa que eu sempre briguei com times, cara, eu não saio de casa para fazer uma coisa que a gente já fez ou que alguém já fez, né? Para isso eu fico em casa com meus filhos, assim, vamos fazer o que é diferente, o que eu posso fazer diferente, cada coisa que a gente vai fazer. E aí você vai provocando, e o pessoal tem essa cultura, e vamos fazendo, e com muito respeito, colocando ali, provocando coisas novas, mas sempre com muito respeito com todos ali. Então, acho que essa é muito a nossa característica, que acho que é um pouco diferente das empresas, mas o tempo todo, a gente estava conversando aqui antes de gravar esse vídeo, acho que as pessoas... Empreender não é fácil, óbvio, é difícil, mas eu tento deixar tudo o mais leve possível o tempo todo. Então, assim, para mim não é pesado, hora nenhuma, virar madrugada, se tiver que virar, e para os funcionários ser uma coisa leve, o ambiente de empresa ser uma coisa leve, os grandes eventos, que já é uma coisa estressante, que eles sejam leves e que seja, então, e tornar isso fácil, né? Encorajar as pessoas. Então, você nunca vai me ver fazendo um plano, um business plan ali de 6 meses para lançar uma empresa, que a única certeza que eu tenho é que você vai lançar no primeiro dia, vai mudar tudo. Então, lança a empresa, dá o primeiro passo, com honestidade, com transparência, leva alguma coisa que as pessoas precisam, que não tem, resolve uma coisa, ganha confiança daquele ali, depois faz outra, vai curtindo, contrata uma pessoa que você goste de trabalhar do lado dela, e que simplesmente você vai dividir com ela ali a sala todo dia, que seja agradável, e aí essa pessoa vai chamar outra, e por aí vai. É mais nessa linha, assim. Bom, pessoal, para quem está vendo aí e não conhece o Thiago, vai achar que você conversa, mas não, é verdade. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes conversando com ele, tive na empresa dele, né, já tem um tempo, mas realmente é diferente, né? E isso mostra que paradigmas estão aí para serem quebrados. E aí você falou um negócio muito legal, né? E eu queria te fazer uma pergunta que não tem nem nada a ver com esse comentário que eu vou fazer, é o outro lado, mas normalmente as pessoas falam que jogador de futebol é o cara que mais se diverte sem trabalhar, né? E ganha como se estivesse trabalhando muito. E o que você falou aí parecia descrição de alguém que está praticando um esporte que gosta muito e está recebendo lá no final, né? Quer dizer, é possível isso, não tem que ser jogador de futebol para ser feliz naquilo que faz e ter resultado daquilo que faz, né? Acaba sendo uma coisa muito legal isso daí. Eu sei que não é fácil, imagino que não seja fácil tocar uma empresa sem processo, né? Mas eu acredito que esse caos aí é um caos organizado, né? A responsabilidade está acima de todas as coisas aí, né? Exatamente. É claro que tem os processos mínimos, né? Mas tem muito esse tipo de confiança, né? Eu tenho um dia a mais, eu tenho horas a mais. Quanto que eu tenho para gastar na viagem, no almoço, quando eu estou fora? Então, cara, você sabe, se tiver que comer, gasta o que for necessário para você comer bem e vai ficar num hotel que seja bom e que seja perto, não vai passar aperto, né? Mas também não vai pegar o hotel mais caro, porque tem compromisso com a empresa. Então, acho que é muito confiar nas pessoas. E tem 2 pontos que eu trabalho muito, assim, acho que, obviamente, você tem que construir um negócio que te dê essa liberdade. Tudo que eu faço hoje, normalmente você vai ver, sempre vai ser B2B e recorrência. Você nunca vai me ver criando uma empresa, um produto de matar um leão por dia, de vender um projeto. O risco é muito alto. Eu vendo um projeto, às vezes a gente vende projetos grandes, cara, não me paga em uma vez só. Isso aqui, se a gente for fazer um contrato de 1 ano, eu vou montar um time, você vai me pagar isso em 1 ano. Já vi muita empresa quebrar porque você fecha grandes projetos, você enche a empresa, acabou aquele projeto, você perdeu boa parte do seu dinheiro. Então, isso tira um pouco a tranquilidade. Então, tudo que eu faço é recorrência, então eu sei exatamente quanto que a gente vai ganhar, nos dá tranquilidade, vendo mais barato para vender recorrência e normalmente B2B. Quando você vende para B2C, normalmente é mais complicado. Você trabalha com o cliente final, o B2B você tem esses acordos, você vai criando essa confiança, e aí o que eu ofereço para o B2B, normalmente, que é o ascenso de comunidade, é gratuito. Então, você vai criando uma base que te dá essa segurança para trabalhar. Outra coisa, você falou de vender, eu nunca fui um cara de custo, nunca... Cara, a matéria de contabilidade para mim na universidade era a coisa que mais me incomodava, e você... acho que nunca você vai viver, poucas vezes eu fiz isso na vida, ali na planilha de Excel, tentando economizar o máximo. Normalmente eu vou para sair para vender.
Acho que o tempo que você perderia para economizar, você sai para vender, para criar uma coisa nova, que é um pouco o meu perfil. Então, eu vendia, criava, beleza, a empresa precisa de 100 mil, deixa eu vender 150. Eu tenho 50 mil ali de segurança, beleza, estou tranquilo para eu me divertir aqui. Então, eu brincava dessa forma. Obviamente, tinha segurança financeira, né? Puxa, eu tenho 50. Se eu vou ganhar 50, 40 ou 30, é fácil brincar assim, né? Mas pelo menos eu desenhava um negócio que pelo menos 50 ali você tinha. Então, de 50 a 0 não importa, mas te deixava tranquilo para trabalhar e criar coisas novas. Então, você vai criando sua área de conforto, né, para poder fazer assim. Obviamente que se eu tivesse que matar um leão por dia, vender projeto, B2C, etc., aí eu não poderia ter talvez essa liberdade toda. Falando assim parece fácil, né? Mas a gente sabe que não é. Tiago, até para finalizar, porque a conversa ela é boa e se deixar a gente vai muito longe ainda, mas eu queria te pedir para fazer 2 comentários. Um seria o seguinte: o que você diria, né, para uma pessoa começar a fazer que vai fazer diferença na vida dela, profissional e pessoal? E o que você diria? Essa é difícil, essa pergunta, né? Parece pergunta de coach, né? O que você diria para... Mas o coach, na verdade, ele vai fazer a pergunta. Mas, enfim, o que você diria para a pessoa começar a fazer e o que você diria para a pessoa parar de fazer para que ela traga um resultado na vida dela diferente do que ela tem tido até hoje? Vamos lá, eu acho que ficou fácil. Primeira coisa, começar a fazer trabalhar o quanto antes. A única certeza que eu tenho, e de todas as pessoas que eu admiro, a única coisa que eles têm em comum, todos começaram a trabalhar muito cedo. E esse, para mim, é o maior diferencial, porque se você começa ali com 13, 14, 15, 16, 18 anos que seja, você já está no mercado de trabalho, quando você chega no 25 ali, você já tem uma baita de uma experiência, porque querendo ou não, principalmente na área de humanas, né, exatas você tem um ensino ali, mas a área de humanas é muita experiência. Eu acho que a gente entrou numa cultura aqui no Brasil de você fazer graduação, depois fazer pós, trainee, MBA, sei lá, hoje você está com 20 e poucos anos saindo da faculdade, ou 20, 25, morando com os pais ainda e indo ter a primeira experiência profissional muito tarde, e com muita teoria. Então, primeira dica, tem que fazer uma coisa agora, é começar a trabalhar. Vai ter experiência, de alguma forma ajuda. Não tem trabalho, cara, oferece ajuda para alguém, vai... enfim, eu acho que você aprende muito mais trabalhando às vezes do que estudando, ou dando aula também. Cara, deixa eu dar aula, eu sei tocar violão, então deixa eu dar aula, porque você também vai aprender um bocado, você vai ter que aprender mais coisas para fazer uma curadoria para ensinar. Então, sem dúvida a primeira. E para parar de fazer, cara, eu também aí não tenho dúvida nenhuma, cara. Isso me incomoda absurdamente, é reclamar. Cara, problema, você vai ter problema o dia inteiro. Você tem 2 formas ou você reclama daquele problema ou você resolve ele. É nítido o funcionário, o profissional que... E aí, na empresa inteira, assim, cara, fala com o Lara lá que ele resolve. Mas não passa para o Thiago, não, porque o Thiago vai reclamar. E ele vai reclamar para um, para outro, vai contaminar. Essa coisa do reclamar é muito até antiético, né? Porque o reclamar, quando você reclama de uma coisa, provavelmente você fala de alguém, aquele erro foi cometido por alguém, e aí você expõe alguém, você expõe a empresa, então não é legal, e você se expõe você mesmo. Então, não tenha dúvida que a primeira coisa é deixar de fazer, cara, não reclame de nada. Você dificilmente vai ver o Thiago reclamando de qualquer coisa. Se eu não sei fazer ali, cara, eu vou ficar quieto na minha. Se eu não posso contribuir, eu vou ficar quietinho. Cara, assim, é muito legal escutar, porque tem algumas coisas que nunca não são novidade. Naturalmente, a gente já escutou, mas acaba sendo diferente pela abordagem, nem por quem está falando. E, de fato, aquela história das palavras convencem, mas os exemplos arrastam, porque pouco que eu te conheço, né? Enfim, sei exatamente o que você está falando, é o que você vive, né? E aí você tem legitimidade para falar, que é um outro negócio importante, né? Não é falar de boca para fora, mas é liderar por exemplo, né? E é o que você está falando aí. Exato. Tiago, assim, cara, eu te agradeço demais, a conversa, né, tá dentro do tempo que a gente previa.
Queria te dizer, cara, que embora a gente não tenha um contato muito próximo, tenho uma admiração gigante por você, por aquilo que você conquistou, mas principalmente pela forma que você trata as coisas, né? O propósito e tudo, enfim. É uma forma diferente, eu acho que é uma forma que precisa ser conhecida por outras pessoas, porque realmente é um negócio leve e que dá resultado, né? Que dá muito bom resultado, né? Você é um cara novo, mas bem-sucedido profissionalmente, bem-sucedido financeiramente, e que tem uma empresa aí, ou duas empresas pelo menos, né? Que eu sei, as duas que nós mencionamos aqui, que hoje são referência no mundo, no mundo. O pessoal está vendo aí o Thiago, o jeitinho de falar e tal, mas assim, não é uma lenda, viu, gente? É uma lenda. É um cara Obrigado. acima aí da média, muito acima da média. Tenho certeza disso. Enfim, obrigado demais, viu, Thiago? Eu que agradeço, cara. De novo, parabéns pela iniciativa, parabéns pela sua história. Acho que também nos conhecemos poucos, né? Muito por intermédio ali do Felipe, do Christian, mas nunca ouvi falar um A de você, sempre que falam do Lara empreendedor, do Lara pai, do Lara pessoa, sempre com muita admiração. Eu acho que isso tipo, mais uma vez, o dinheiro não vale nada aqui, né? Admiração pela pessoa. E, enfim, parabéns aí pela sua jornada e estou aqui à disposição, que eu puder ajudar, que eu puder, assim, empreender não é para qualquer um, não é que é melhor ou pior, é característica, né, de cada um, mas aquele que tem a característica de empreender e quiser, o que eu puder ajudar, estou à disposição, vem que é muito gostoso, é divertido. Obrigado demais aí também pelas palavras aí, né? Eu acredito que o mais importante é que a gente precisa ter a capacidade de aprender, né? Pedir a Deus clareza para, nos momentos que a gente erra, né? E que são muitos, a gente poder reconhecer, né? Se desculpar, né? Com as pessoas que porventura a gente venha de alguma forma prejudicar, magoar, enfim. E aprender, né? E continuar e não cair de novo no mesmo buraco. Acho que essa é uma receita que costuma dar certo e, enfim, e bola para frente. Obrigado demais, viu, Thiago? Valeu, Valeu. Lara. Enfim, sucesso aí mais uma vez e depois a gente volta a se falar. Tchau, tchau. Obrigado. Abração.